Seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast do TiarajuCast. E hoje, pessoal, eu estou com... chega até a dar, sabe aquela coisa assim, quando vem empresários para aqui e a gente vê assim, a empresa se desenvolvendo e uma empresa grande, cara, que tem um potencial muito grande de ser executado, que já fez muita coisa, tá? Eu tô com a Cláudia e eu tô com o Rafael aqui da Envolt, é isso? Energia solar, é isso? Envolt Energia Solar. Envolt Energia Solar, olha só, tá? Conheci faz pouco eles e a gente fez um a um já para estar entendendo um pouquinho o que é, e eu fico assim, pô, impressionado o calibre da sua empresa, como resolve a vida do pessoal. Tá? O podcast é especialista para estar trazendo esse pessoal que é empresário, que está no dia a dia e que está no mercado sendo executado. Até agora há pouco a gente estava conversando, né, no off, assim, pô, tem um monte de falcatrua que chega lá, não, eu faço e aconteço, vai pegar os resultados, não sai nada, esse eu vejo, é um dos diferenciais de vocês. Tá bom? Então sejam bem-vindos, Rafa e Claudinha. Muito obrigada, é um prazer estar aqui contando um pouquinho mais da história da Envolt para ti, meu amigo, né? Para quem está nos assistindo. Então nós temos a Envolt há 6 anos em Balneário Camboriú e a nossa principal missão hoje é levar economia aos nossos clientes, né? Então o cliente saber que hoje em dia a energia solar é acessível, que a energia solar está aí para todos, que cada vez mais as pessoas estão aderindo, né, a essa energia que é uma energia limpa, que é uma energia que vem do sol, que é uma energia infinita. Então, por que não, né, nos tornarmos sustentáveis, deixar aí um legado para as próximas gerações e também gerar economia do bolso, que eu acredito que é o que todo mundo gosta, né? Então, hoje a Envolt, ela vem com esse nome forte, que tem uma mistura de envolvimento com energia, com energy, né? E eu e o Rafael, então, somos os proprietários da empresa, acompanhamos todo o processo. O Rafael cuida mais da parte técnica da empresa e das visitas em loco mesmo, né, no cliente. Acabamos sendo... Prazer, pessoal. Rafael, sou sócio proprietário da Envolt Energia Solar. A gente, na verdade, é sócio na vida e sócio no negócio também. Não é fácil, exatamente. mas a gente enfrenta isso E tem conseguido, no dia a né, dia. Rafael? Tem conseguido, com excelente resultado. Cada vez a gente se dá melhor ainda, né, tendo essa união no negócio e na família também. A gente tem um filho maravilhoso que nos fortaleceu muito depois que a gente teve o nosso sonho, que era o Davi. Então a gente procura estar sempre também sendo muito profissional no nosso negócio, né? Tendo muita transparência, sendo muito qualificado com o que a gente está prestando para o cliente. E vamos conversar um pouco, né? Explicando como que funciona. E é incrível que até o Davi, né, negócio. que tem 8 anos, ele já entende um pouquinho de energia. A gente já foi na escola dele explicar sobre energias, já levamos uma mini placa solar. A gente vê que as escolas hoje também já estão apostando nisso com essas crianças, né? Então, com a nossa idade, a gente não tinha noção de como que funcionava, né? E isso era ainda muito sonho, muito recente, né? Hoje, vamos dizer que há 10 anos a energia solar ela está firmada, né, no nosso país. Então, hoje as crianças já têm isso na escola. Para nós foi um prazer poder ir lá falar com as crianças sobre isso, porque a gente tem um brilho no olho quando fala do nosso negócio, né? E com o nosso filho ali, então, foi fantástico. Ele, com 8 anos, ele já pergunta: pai, você vendeu um projeto hoje? Quantas placas? Então, ele já fica super empolgado, né? E a gente brinca que ele vai ser... a gente brinca que ele vai ser o nosso engenheiro, nosso futuro engenheiro. Pai, tu subiu em telhado hoje? Pai, que tu vai entregar algum equipamento? Ele já entende aquilo tudo que está acontecendo, né? Ô, Rafa, então conta um pouquinho da onde que nasceu a Envolt. Da onde, como é que foi? Simplesmente eu sonhei, vai acontecer isso. Fica à vontade. E daí você já entendeu um pouquinho, mas conta pro pessoal como é que... Da onde surgiu essa ideia? Muito bom, muito bom. Então, eu trabalhei muito tempo com distribuidoras de combustíveis. Eram multinacionais, a quais eu fiquei um bom período de 13 anos. Foi muito legal, nós não tínhamos o Davi ainda, né? A Cláudia trabalhou muito tempo em concessionárias de veículos.
E num certo momento que eu fui desligado dessa empresa multinacional, obviamente eu tinha que buscar algo, eu queria empreender. Eu sempre trabalhei de CLT e eu queria empreender. E nesse momento de empreender, eu acabei fazendo um treinamento sobre energia solar, sem saber o que que era. Eu fiz uma especialização, uma MBA em petróleo, gás e energia. E isso me abriu me abriu algum conhecimento sobre a energia mais especificamente, que eu trabalhava muito no ramo do combustível, e eu acabei visualizando a energia solar. Eu digo, poxa, mas tem algo aqui que é para o futuro. Já era um presente, isso há 6 anos atrás, quando nós iniciamos, mas eu vi que tinha um futuro. E nós temos um conhecido que é Isso, eu muito... ia fazer esse gancho Por agora, favor, fala dessa dele. pessoa, né, que é muito especial, principalmente para mim, que é o Jean Diniz, da Então, SolarView. olha aí, ó, se ele estiver assistindo, Jean vamos mandar para Diniz, ele. da Olha aí. SolarView, hoje ele é referência no Brasil aí, né, um engenheiro que tem essa empresa que é hoje referência aí na área da energia solar e gera tantos empregos e transforma a vida de tantas pessoas no dia a dia. Então o Jean foi aquela pessoa que nos deu, assim, o primeiro start, assim, tipo, vamos, porque vocês têm perfil, a energia solar em Santa Catarina tem muito que expandir, e eu tô aqui porque vocês precisarem. Então, até hoje a gente conta aí com essa ajuda, Jean, muito obrigado aí por tudo que você já nos passou, né? Porque ele realmente é um mestre da energia solar. E foi muito interessante, porque quando eu comentei para a Cláudia em casa, eu digo, Cláudia, vamos abrir uma empresa de energia solar. Ela, como assim? Energia solar? O que tu conhece de energia solar? Eu digo, eu não conheço, mas eu vou aprender. A gente tem pessoas na volta que já demonstraram que isso é um negócio muito interessante, né? E aí eu acabei fazendo um treinamento na Intelbras, que é uma marca de referência hoje, né? Principalmente aqui no estado de Santa Catarina, porque a Intelbras é daqui. E ali, nesse momento, eu acabei conhecendo um engenheiro que era da Intelbras, um cara que eu comecei a me aproximar, e começamos então a desenvolver alguns projetos, né, em parceria, e isso foi abrindo a nossa mente assim, não, mas realmente esse negócio é muito interessante, porque tu está vendendo algo sustentável, algo que traz um retorno, uma economia no bolso do cliente, né? E isso é satisfatório para nós, entendeu? E aí eu fui aprendendo muito. Eu sempre gosto de falar aonde que eu mais aprendi sobre a energia solar e por que que hoje eu sinto muita segurança e sei realmente o que que eu estou fazendo. Porque desde o primeiro momento, todos os projetos que nós desenvolvemos, Rafael, estava lá em cima do telhado, botando a mão na massa, junto com o pessoal que estava fazendo a instalação. Então, erramos em alguns momentos, óbvio que erramos, todo mundo erra, mas estávamos aprendendo. E isso aí deu muita credibilidade para mim, porque nós temos um engenheiros parceiros hoje, que são extremamente criteriosos no desenvolver esses projetos, e como eu entendi como que funcionava o desenvolvimento desses projetos no telhado, hoje a gente tem as equipes de instalação, então eles vão lá, instalam o projeto e eu ainda vou lá, subo no telhado e faço essa análise final. Não boto mais a mão na massa como num primeiro momento, né? Até porque a minha esposa disse, Rafael, eu acho que tu não tá mais para subir em telhado e botar a mão na massa. Vamos focar mais, né, obviamente, na parte comercial, né? Porque a gente conhece o que tá fazendo. Mas isso foi maravilhoso porque eu aprendi muito com aquilo ali. Então o cara terminou de instalar, eu tô lá conferindo, porque eu sei exatamente o que eu tô analisando e eu sei o que eu vou cobrar do pessoal que está instalando, né? Olha só, então, pessoal, que insight, né? Na verdade, vejo dois aqui, Rafa. O primeiro diz assim, pô, um pouco parecido aqui comigo, assim, uma coisa assim, eu era formado uma área e tudo mais. Vamos mudar completamente e vamos estudar para isso. Tá? E a gente vê isso, assim, vamos estudar, vamos entender. Com certeza, tu não fez um curso, cara, fez um monte de curso. Sim, no decorrer eu fiz vários, isso, com vários, certeza. entendeu? Cara, mas então, foi ali que abriu, que deu start pro negócio, né? Mas olha só, então abre a mente, qualifica, e depois aí tocar ali ombra mesmo, né, cara? Sim. Vamos subir num telhado, vamos entender, que nem eu falei antes, cara, tu tem certeza que tu sabe até o parafuso que vai lá. Sim, e eu sei mesmo, a gente sabe mesmo, né?
sempre trabalha com equipamentos de qualidade, né? Hoje os sistemas fotovoltaicos não existe um produto de segunda linha. Uhum. A gente sabe alguma coisinha que outra, obviamente que, né, a gente sempre procura trabalhar com equipamento de primeira linha e a gente sabe exatamente a estrutura específica para cada telhado, para desenvolver cada projeto, o parafuso específico para aquilo ali. Então, a gente faz um trabalho muito qualificado. Quando o Rafael fala em consultoria, né, porque hoje ele é um consultor em energia, então ele vai precisar entender a real necessidade daquele cliente. É diferente para minha família ou para a sua. O meu gasto em energia pode ser muito maior do que o seu, né? Então isso ele vai ter que ir lá na residência, ver o tipo de telhado, ver o quanto que essa família consumiu de energia nos últimos 12 meses, fazer uma média, colocar num sistema que vai dizer quantas placas são necessárias para aquela residência. Se ele tem ideia de consumir mais energia, isso a gente já faz uma a gente faz análise. perguntas também, assim, isso. pensando no futuro. Tá. Você tem ideia de colocar mais um ar-condicionado, tem ideia de construir mais um cômodo, vem mais alguém morar aqui, então tudo isso a gente faz para que esse projeto dê certo e atenda às expectativas do nosso cliente, né? Vamos explicar um pouquinho, então, em voz. Sei que não, mas a maioria de empresas tu quer quantas placas? Aí simplesmente só vende as placas. Explica um pouquinho, explica um pouquinho como é feito todo esse processo desde o começo lá do cliente chega lá, ô Noel, assim, ô Noel, assim, eu quero fazer para mim, daí eu vou dar as especificações, mas me explica todo o processo, só para o pessoal entender, e esse eu vejo o calibre de vocês, assim, ó, de estar preocupado com o processo do início ao fim. Explica um pouquinho disso. Perfeito. O gancho da Cláudia na consultoria, né? A gente recebe hoje muito clientes, eu quero um orçamento de energia solar, eu gasto R$500. Não funciona exatamente assim. Eu preciso saber o espaço físico do telhado dele, eu preciso saber se ele vai consumir mais energia ou não, se a casa dele é uma rede monofásica, bifásica ou trifásica. Então tem algumas análises técnicas que são muito importantes ser feitas para a gente realmente atender a expectativa do cliente. A gente trabalha com muita transparência, analisando realmente o perfil do cliente e fazendo aquela análise técnica que é primordial. Tem muitas empresas hoje que recebem o cliente e simplesmente, tá aqui o projeto com 10 placas. Mas o que quer dizer aquilo ali? Quanto que vai gerar de energia? Vai atender a expectativa? Acontece muito assim, o cliente hoje, ele adquire a energia solar, adquire um projeto e automaticamente, como ele sabe que tem algo sendo gerado ali próprio, ele acaba relaxando e usando mais os equipamentos. O que acontece com isso? Ele tem surpresas no final do mês, porque a gente fez uma análise sobre uma média de consumo de energia e ele está achando que aquele projeto ali vai atender tudo que ele quiser consumir dentro de casa. Não funciona assim, é feita uma análise. Então a gente é muito criterioso em atender realmente a expectativa do cliente. E o que a gente está prometendo, o que nós vamos gerar de energia, a gente vai entregar aquela geração de energia. O processo em si, rapidamente para vocês entenderem, a gente faz a análise técnica, a gente faz a compra do equipamento, faz a homologação do projeto. Isso passa pela Celesc, aqui em Santa Catarina. Todo projeto fotovoltaico tem que passar pela concessionária de energia, senão não consegue fazer o desenvolvimento. A gente faz a entrega do equipamento no cliente, faz a instalação e depois solicita a vistoria. Esse é o passo a passo, o processo para desenvolver um projeto de energia solar. E olha que bacana, Noel, no final de tudo isso, o cliente tem um aplicativo no telefone dele, onde ele, juntamente com nós, né, com a Envolt, a gente faz um acompanhamento do que está gerando esse sistema, do que ele está consumindo. Então, ele consegue visualizar os dias de maior geração, os horários de pico de geração. Então, também tudo isso fica ali monitorado na palma da mão do cliente. É bem interessante isso. Que legal. Tá? E qual que é o público principal de vocês? Quem é que vocês mais atendem? Então, hoje a gente atende mais residências em condomínios fechados. Aqui na região, nós temos cases em todos os condomínios praticamente, como Reserva Golf, Parque do Lago, Caledônia. A gente tem várias obras no Caledônia. O Caledônia hoje é um condomínio referência na região, né? A gente já está quase em 20 obras lá.
A gente tem Világio dos Ipês, Horizontal Praia Brava, Chácara Riviera. Flora em Itapema, Condomínio Riviera lá na Praia Brava. Então a gente tem esse cliente como hoje o nosso alvo e o cliente que para nós é mais fácil de atingir, principalmente pela indicação. O que acontecia 6 anos atrás? A gente até estava lembrando disso hoje, né, Rafa? Foi bem interessante. A gente fazia visita fria, a gente queria muito o cliente, chegava aí nos condomínios, chegava a tentar falar com o síndico. Lembro de tardes assim, de calor escaldante, que a gente estava por aí de porta em porta. Hoje em dia a gente não tem mais nem tempo para fazer isso. E eu digo assim que graças ao nosso trabalho, à nossa seriedade, o cliente já indica. Então, nosso melhor vendedor é o nosso próprio cliente. Então, tu entra num condomínio e faz uma obra com uma excelência, né, com um serviço bem prestado, com resultado que o cliente esteja satisfeito, ele vai indicar para o vizinho e assim os clientes vão vindo. Ontem mesmo a gente fechou um negócio que o primeiro contato foi há 1 ano atrás. Então, era aquele lead frio. Só que agora, na hora exatamente que o telhado ficou pronto, o cliente lembrou da Envolt e chamou a Envolt e a gente já está começando a desenvolver aí esse projeto. Então, isso é bem legal. Então, me conta uma coisa. Então, fica essa pergunta para vocês dois aí. Cara, como é que se coloca da Envolt com 500 projetos executados? Cara, é trabalho, meu amigo. É muito trabalho. Sim. Como se executa tudo isso? Então, claro, esses 500 projetos, mais de 500 projetos hoje executados, né? Residências, indústrias, fábricas. Nós temos grandes clientes potenciais na cidade de Brusque, clientes de grande porte, que têm um consumo muito grande de energia. Foram projetos desenvolvidos que isso deixa a gente muito satisfeito com isso, porque a gente sabe que está trazendo um resultado para a empresa. Então, nesses 6 anos de atuação que nós estamos completando, esses 500 projetos é muito gratificante. A gente nunca pensou assim, eu preciso fazer quantidade. Não. Faço qualidade, certo? Eu não quero vender 100 projetos no mês, eu quero vender 30 projetos no mês, mas entregar realmente aquilo que a gente está prometendo, com muita qualidade, com muita transparência, com muito detalhe técnico, com um corpo de engenharia muito profissional que está ali acompanhando tudo isso e, obviamente, desenvolvendo o projeto dentro das regras que a gente precisa dentro da Celesc. Então, é gratificante demais esses projetos, porque a gente realmente sabe que está trazendo uma economia para o cliente. Eu faço uma comparação com o que eu trabalhava antigamente, que era o combustível. O combustível, eu negociava com o cliente, eu brigava com o cliente, brigava entre aspas, né, saudavelmente, sim, por causa de 1 centavo, que era a diferença do valor de combustível que eu vendia para outra distribuidora que vendia. 1 centavo. Só que em 10 mil litros aquilo representava, por exemplo, R$100. Ok, o cara preferia deixar R$100 no bolso e não comprava comigo. Hoje não. Hoje a gente fornece um projeto de energia solar que traz um resultado no bolso do cliente que é muito gratificante. Ele tem uma fatura de energia de R$1.000, de R$5.000, de R$10.000 e ele não paga mais essa fatura. Ele gera a própria energia e automaticamente esse dinheiro fica no bolso. Então ele realiza um sonho, ele quer fazer uma viagem, certo? No final do ano e ele não conseguia fazer essa viagem por algum motivo e ele tem essa despesa grande. Ele acaba fazendo um investimento num projeto, né? E automaticamente ele vai deixar esse dinheiro no bolso. Aí no final do ano ele vai pegar esse dinheiro que ele economizou e vai poder fazer uma viagem com a família dele, né? Além do conforto, que quando tem numa residência, ele aproveita melhor os equipamentos, ele deixa o ar-condicionado um pouco mais tempo ligado, porque ele está aproveitando aquele investimento que ele fez e o conforto que ele está tendo com aquilo ali, né? A sustentabilidade é muito importante, claro, né? Para a gente deixar isso para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, mas a economia que vem no bolso é o que é mais gratificante para o cliente hoje. Então isso para nós é muito gratificante, né? Até me conta um pouquinho a gente se conversou também no off aqui um pouquinho sobre que o banco você paga, me explica um pouquinho para o pessoal sim. que é está muito pensando interessante hoje em dia. que sabe que diz assim, tá bom, eu já sei que a energia solar, né, não é o futuro, já é o presente, como que eu faço isso? Como é que é essa estratégia? E eu achei simplesmente, fiquei pensando, cara, eu nunca pensei nisso.
Então, o que a gente buscou fazer lá desde o início? Foi parcerias com empresas, né, com instituições financeiras que pudessem ceder esse crédito para o nosso cliente. Porque, veja bem, hoje você, às vezes, tirar do teu bolso ali um valor de 20, 30 mil reais, não é todo mundo que está disposto, não é todo mundo que tem também, né? Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue converter hoje o que você paga para a Celesc em uma parcela de financiamento. Então, a gente elabora o teu projeto, ele todo completo, e você não precisa me pagar à vista nada. A gente faz um financiamento bancário, onde a parcela do teu financiamento vai ser bem próxima ou até menor aquilo que você paga para a Celesc. Interessante, dá para colocar um número hoje, desculpa te cortar, mas dá para colocar um número bem objetivo, que isso é um resultado muito bacana. O cliente tem uma fatura de R$1.000 por mês. Ele pega um financiamento e vai pagar uma parcela de R$850 por mês, certo? Não vai mais pagar a Celesc, Não porque vai ele vai mais estar pagar gerando a a sua Celesc energia. automaticamente. Terminou o financiamento, aí sim é dinheiro no bolso do cliente, né? Só que ali ele já está economizando. Então, quando a gente fala em Sim. investimento, mas investimento, pegar um crédito no banco, né? Só que tu não está pegando um crédito para um veículo no qual você vai ter o custo do imposto, do combustível, né? Da manutenção do veículo. Não, é um investimento que você vai ter o retorno no ato. No próximo mês que você gerou energia, você já não está deixando de pagar o consumo de energia. E o risco é muito baixo, né? Se for pensar até, eu vou comprar um carro e tudo mais, aí eu posso bater o carro, pode acontecer alguma coisa, pode roubar meu carro e tudo mais. Sim, Mas sim. o máximo de vocês, qual o risco é ter um eclipse e nunca mais ver sol? Olha, risco a gente diz que é quase zero, né? Pois é. E se tu me perguntar sobre manutenção ou, Isso é importante, ou algo assim que vai gerar Pois custo é, depois. até isso. Depois a manutenção, ela é custosa, a placa fica velha. Então, as Diga. placas hoje, elas duram até 25 anos, né? Então, elas têm já uma garantia de fábrica de 25 anos. E a gente sugere uma limpeza, porque a própria água da chuva, como as placas são colocadas num grau de inclinação, a água da chuva já limpa essas placas, mas a gente recomenda uma vez por ano, 1 ano e meio, no máximo, fazer uma limpeza, que a gente oferece esse serviço também, e uma inspeção elétrica para ver se está tudo ok, né, com esse sistema. Isso vai garantir uma vida longa, né, do sistema e uma eficiência 100%, mas é um custo muito baixo. Perto dos benefícios que traz, né? Até entanto, assim, comprou e a gente compra de vocês, só que aí depois não tem manutenção, depois não sei como é que faz e tudo mais, e vocês oferecem esse serviço. Oferecemos esse serviço também de limpeza e de manutenção, inclusive para clientes que não colocaram o sistema com a gente. A gente também faz isso. Legal, cara. Isso. E aí, me fala um pouquinho de galpão, que é muito legal, isso que é um case de sucesso aqui de Brusque, que vocês falaram que o pessoal em Brusque aqui, para quem não conhece a nossa região, é um polo industrial, né, que consome bastante energia. Sim. Eu não sei se é malharia ou... Muita empresa têxtil, né? Isso, têxtil. Aí, e aí consome muita energia e vocês, qual que foi a solução de vocês lá? Interessante essa sua pergunta. Quando você fala no galpão, quando o cliente já tem um consumo naquele local, ele aproveita o próprio telhado dele para gerar a sua própria energia. Esse é o melhor negócio que existe hoje. Eu gosto de falar muito da simultaneidade, é algo técnico, mas bem simples para entender. Quando tu está gerando a tua própria energia no telhado, automaticamente tudo que você está tendo de consumo ali, você está usando das placas fotovoltaicas. Você está gerando e consumindo, simultaneidade. Isso é muito bom, porque você não paga impostos sobre isso. Esse é o melhor negócio do momento no segmento da energia solar. E quando você fala em galpão, o que acontece? Hoje aqui na nossa região tem muito galpão para alugar para vários segmentos de negócio. E é possível alugar o telhado do galpão. Então você aluga, você tem um consumo aqui no seu negócio, só que você não tem uma área para colocar as placas fotovoltaicas. O que você faz? Você aluga o telhado daquele outro negócio, certo? Daquele outro segmento, e você consegue gerar a energia lá e transferir o crédito para o seu negócio. Então isso é muito benéfico. Além de você alugar o galpão, que automaticamente, né, quem constrói para alugar e ter esse retorno, com a própria energia você também pode ter um retorno financeiro que é bastante significante. As pessoas ainda não conseguiram entender que a energia
não é simplesmente para o consumo próprio, que você pode aproveitar e alugar aquela energia que você está produzindo. Então isso é muito benéfico, automaticamente dinheiro no bolso, que é o que todo empreendedor hoje que está montando um galpão, né, procura esse retorno financeiro. Sim. Né? E tá precisando, porque querendo ou não, quem tá começando, quem tá aí, né, no corre, pô, às vezes aquele custo mensal ali faz uma diferença, Sim. né, ao longo do tempo. E um custo fixo que aumenta, né, Noel? Porque Sim, a é luz verdade. ela aumenta de 3 a 4 vezes por ano. Então, por exemplo, se hoje você consome uma média X, daqui a um ano esse valor já aumentou. Exatamente. Ou até rapidamente fazendo um parênteses, ontem eu fiz uma visita numa academia em Balneário Camboriú. A proprietária da academia já tinha na casa dela, sabe o grande benefício. Eu até gosto quando o cliente não tem muito conhecimento, que a gente vai ensinando e vai mostrando realmente os benefícios. Ela já sabia o benefício, e aí eu falei para ela, tu sabia que tu pode financiar? Ela disse, eu já tenho o financiamento, eu já sei o quanto que eu vou pagar, e agora tu me mostrando quanto eu vou gerar de energia naquele espaço. É óbvio que eu vou desenvolver isso, porque eu não estou tirando dinheiro do bolso. A cliente já sabia disso aí. A gente gosta de ensinar, de mostrar o benefício, mas a cliente ela estava tão decidida no que ela queria fazer, porque ela sabe o quanto que ela vai deixar de dinheiro no bolso. Porque a experiência na casa dela já foi boa, isso, né? exatamente. Então agora ela quer trazer isso também para a empresa dela, né? Exatamente. E uma das coisas que vocês falaram que, claro, que no começo teve que venda porta em porta mesmo, vamos lá e vamos fazer, mas agora vocês falaram que já é uma outra jogada, que é em cliente que indica para o outro, que todos os condomínios praticamente aqui da região, vocês têm placa solar e aí um indica o outro, tá funcionando, tá com economia tanto, pô. Sim, esses 500, mais de 500 clientes, esses 500 projetos que nós desenvolvemos, são potenciais vendedores. Sim. A maioria dos bons negócios, né, das residências, do comércio que a gente instala, é porque nós prestamos um excelente trabalho, realmente trouxemos o resultado que o cliente estava esperando e automaticamente o vizinho, o conhecido, o primo, o irmão, vai chegar em nós também, porque a gente presta um trabalho diferenciado, com muita qualidade, com muita transparência, não simplesmente, a minha fatura está aqui, quanto que eu vou pagar? Vem muito cliente nesse sentido, quanto que custa um projeto fotovoltaico? Sem ele me dizer quanto que ele consome de energia, sem eu saber se ele mora numa residência ou se ele mora num apartamento, já chegou clientes que moram em apartamento e queriam uma energia solar. Infelizmente não tem como, até para o condomínio, que a gente tem vários projetos em condomínios também, que isso é muito benéfico, né? Porque as áreas de condomínio têm um consumo X e a gente consegue fazer a redução da fatura de energia do condomínio. E o cliente não consegue gerar, o cliente que mora no apartamento não consegue gerar a sua própria energia, mas para o condomínio é um excelente negócio. Temos vários cases de sucesso na Praia Brava, em Itajaí, em Itapema, de condomínios que nós geramos a própria energia para o cliente. Show. Nós temos um condomínio grande também, que a gente colocou esse sistema para gerar para a demanda das áreas comuns, então eram vários quiosques, mais a piscina aquecida, a hidro, enfim, né? A gente conseguiu realmente fazer uma parcela, era em torno de 4 mil a despesa dele por mês em energia, a gente fez uma parcela que ficou nessa casa de 4 mil, então eles só trocaram uma conta pela outra e já estão, né, gerando aí a sua energia. Daqui a 4 anos termina esse financiamento e aí tu já pensou esse condomínio ficar com lá vai ser 5 mil reais por mês, eles vão poder investir em muitas melhorias. Então é uma decisão assim que quanto mais tempo você deixar para pensar, mais você vai demorar para ter o benefício, né? E assim, na hora do fechamento de uma venda de energia solar, claro, como em qualquer processo de venda, a gente tem objeções, mas eu sempre analiso da seguinte forma, e às vezes até pergunto isso para o cliente no final. Mas por que você não fecharia? Porque você não vai colocar dinheiro na frente, você vai trocar uma parcela pela outra. Tem clientes que pagam à vista e é excelente, porque já no próximo mês ele vai sentir realmente essa economia, né? Mas no caso de você não ter esse dinheiro em caixa e trocar pela parcela do financiamento, gente, não tem. Por que você não fecharia, né? Então eu digo assim que o processo de venda da energia solar é quase que a gente deixa o cliente com essa dúvida
e ele acaba ficando sem resposta. Pois é, por que eu não fecharia, né? Eu gosto de comentar muito, não é porque, obviamente, a gente é desse segmento e trabalha com isso, mas é difícil algo que dê um retorno financeiro tão significante que nem a energia solar. Porque é aquele negócio, está trocando uma coisa pela outra. Se você financiar em 5 anos, você vai ter aqueles 5 anos um compromisso, só que você está deixando de pagar outra coisa por trás, certo? Se você fizer um investimento hoje em renda fixa, em poupança, até meio falar em poupança é difícil porque o retorno numa poupança hoje é insignificante, né? Só que se você pegar vários segmentos de investimento, não tem algo que dê um retorno tão grande que nem a energia solar. Por quê? Porque ela vai durar no mínimo 25 anos. Então hoje um payback de retorno do investimento de um projeto de energia solar, nós estamos falando em aproximadamente 3 anos. 3 anos passa voando, você investiu, você já pagou o sistema e você está deixando o dinheiro no bolso. Sim. Então é interessante, o payback de investimento, o payback de retorno de um projeto de energia solar, vamos falar aí há 3, 4 anos atrás, a gente falava em 5, 6 anos. Já é bom, porque você vai ter no mínimo o consumo de energia durante 10, 15, 20 anos naquele comércio, na sua residência. Só que hoje nós estamos falando em 3 anos de retorno do investimento. Já volto. Para onde a Involt está caminhando? Tá, 2025, para onde ela está caminhando? Interessante, Cláudia. Só fala o que puder. É interessante a gente falar sobre os novos, né? Vou aproveitar então aqui a tua pergunta. Hoje a gente trabalha também muito forte com carregadores veicular, certo? O carregador veicular está tomando conta, né? Balneário Camboriú é a segunda cidade que mais vendeu veículos híbridos e elétricos, certo? Então a gente tem aí uma infinidade de clientes, de potenciais clientes, né, que adquiriram esses veículos, no qual a gente pode oferecer um posto de abastecimento. Eu gosto de usar como um posto de abastecimento, como eu trabalhei muito tempo com combustível, o combustível do carro elétrico, do carro híbrido, é o carregador veicular. A gente até tem um case bem legal, que é a construtora Thalita de Itapema. Eles colocaram a primeira vaga pública de carregamento veicular lá em Itapema, que fica na rua, qualquer pessoa pode parar o carro ali e carregar de forma gratuita, e eles nos chamaram para fazer, né, a instalação desse carregador. Então lá tem a nossa plaquinha do lado, e a gente achou muito bacana a iniciativa, né, dessa construtora, e ficamos muito felizes por estar presente lá. Então é um case que a gente usa também, né? A gente já fez vídeos e fotos lá. Eles estão construindo um prédio de alto padrão, e para chamar a atenção, esse prédio que vai ser totalmente tecnológico, que vai ter carregador em todas as vagas, eles criaram essa estratégia, uma vaga verde muito interessante, né? Que o público está visualizando aquilo ali, está aproveitando, não paga-se R$1 para abastecer o seu veículo, né? E então foi uma estratégia muito bacana, e a gente ficou muito satisfeito em desenvolver esse projeto por ser uma construtora muito conceituada, né? Que legal. Isso foi bem bacana. Um ponto interessante também é sistemas híbridos. Hoje a gente trabalha. O que é um sistema híbrido? Bem objetivo e bem simples. O cliente que mora num apartamento, hoje a gente sabe, né, que os apartamentos em Balneário Camboriú, 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões e assim vai, né? E aí tem muita falta de energia aqui na nossa região. Até em alguns momentos por causa do clima, né? Um vendaval, uma chuva muito forte. E o cliente hoje não sabe que ele pode ter um sistema híbrido, o qual ele não vai usar as placas fotovoltaicas, e ele vai gerar, no momento que faltar a energia, ele tem umas baterias ali para não deixar ele sem internet, para ele continuar usando, tendo acesso à geladeira e não estragar uma comida, para ele poder continuar com o ar-condicionado em funcionamento. Então é algo que está se falando muito no sistema híbrido, e ele vem para ajudar esses imóveis que não têm capacidade de ter o sistema fotovoltaico. Ele pode ter a sua própria energia no momento de falta de energia. Isso é muito interessante, a gente está trabalhando muito forte com isso também, e para o cliente, né, que realmente tem necessidade daquilo ali, é muito benéfico, né? É um show. Vou pedir então para olhar ali para a câmera número 1 para estar fazendo o seu pitch aí, pode, entendeu? Pode estar falando. Eu vou pedir para a Cláudia e para o Rafa já para estar se despedindo, para estar a mensagem final de vocês. Tenha bondade.
Então, é muito prazer estar aqui, obrigada, né, por essa oportunidade. Eu espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas, que às vezes as pessoas têm, né, dúvidas sobre energia solar. E estamos à disposição, qualquer coisa nos procurem, será um prazer tomar um café conosco lá na empresa. E cada vez mais a gente quer levar essa mensagem de sustentabilidade, de economia e também dizer para vocês que a energia solar hoje ela é possível para qualquer pessoa, basta querer e ter um telhado que pegue sol. Maravilha, muito bom. Eu vou pedir, passa o Instagram, eu não sei como é que é o contato, Sim. onde que eu vou ir o telefone e tudo mais, e daí Sim. se coloca nos créditos. A gente fica localizado na rua 1926, número 411, em Balneário, e o nosso Instagram é @envolt energia solar. E o site também? Site também, www.envolt.com.br. Eu gostaria também de agradecer pela oportunidade, muito bacana em vir aqui conversar e mostrar o que a gente está, realmente o que a gente faz, né? E falar sobre a sustentabilidade, sobre a economia. Isso foi muito interessante para nós, é a primeira vez que a gente está fazendo isso, mas como eu particularmente gosto muito do que eu faço, eu me apaixonei pela energia solar por aquilo que eu comentei, né? A gente está realmente trazendo uma economia para o cliente. O cliente, todo mundo adora economia, adora dinheiro no bolso, né? Então foi bastante interessante fazer esse podcast aqui, conversando, explicando sobre algo que a gente realmente gosta do que está fazendo e ainda mais trazendo um benefício para o cliente. E parabéns também para ti por essa iniciativa, né? Que você também, né, um empresário aí de sucesso, dando oportunidade, né, para que outras pessoas possam se conectar e falar um pouquinho do seu trabalho também. A gente se conhece há pouco tempo, mas parece que a gente já se conhece há um tempão, assim, né? Isso. Então, muito obrigada também pra ti. Eu acho, eles são, pessoal, eles são da nossa, em Juí, ali no lado também. Eu ia fazer festa em Juí, né? Então, pra quem conhece... A gauchada se conecta, né? Agora, pra quem no noroeste do Rio Grande do Sul, a gente veio e a gente nem sabia, a gente começou a conversar e viu que era de lá, né? O Rafa é de Santo Ângelo lá também, e conheço o Rafa de algumas festas que a gente fazia, quando eu era bem novo, mas foi muito bom ter vocês aqui. Exala a empresa de vocês, a energia solar da Envolt, sabe? Aparece muito isso, que vocês são apaixonados, e isso levanta muito. Por isso que eu fiquei muito feliz quando a gente já começou a conversar, e depois com o Rafa ali, assim, pô, isso foi muito bom. Então, tá na hora, já tá no limite, vou acabar esse podcast, mas foi muito bom estar com vocês, muito bom, Cláudia, muito bom, Rafa. Agradecido também, demais. Eu acredito, e aí escreve aqui embaixo, vê se é interessante, se para trazer o pessoal para cá, se tiver mais dúvidas também, pra gente estar fazendo um novo podcast, por que não? Gostei bastante disso. Tá bom? Gostei também. Mais um podcast que a gente acaba, foi muito bom, o TiarajuCast, sempre na segunda-feira e na quinta-feira às 19 horas tem um lançamento e aguardo vocês até a próxima.